Na novela da vida real especial de hoje, nós vamos acompanhar a história de vida de Maria de Fátima. Na adolescência, ela já teve o primeiro contato com as bebidas alcoólicas e se tornou uma dependente química. Casou jovem, teve o primeiro filho e logo ficou viúva. Encontrou na bebida uma fuga e a vida foi completamente destruída. Veja como inicia esta história. Comecei a namorar muito cedo e com 16 anos já comecei a conhecer a cerveja. Eu comecei a gostar por quê? Porque me acalmava, eu me sentia muito mais poderosa, entre aspas, no meio da minha galera, da minha turma. Eu me destacava na minha turma, mas por causa da bebida. Eu era uma adolescente muito rebelde, matava a aula, aquela coisa toda, fumava escondido. Eu me casei com 18 anos, com 19 eu ganhei meu filho e com 20 eu fiquei viúva. Com 20 anos eu fiquei viúva. Meu esposo faleceu num acidente, eu morava em Curitiba na época. Ali começou. Eu deixava o meu filho com a minha ex-sogra para cuidar. Ali que eu comecei a conhecer boates, comecei a conhecer a noite e começou a intensificar mais ainda a bebida. É na fase dos 20 anos que Maria de Fátima se torna dependente do álcool. Totalmente dependente do álcool, totalmente. Daí eu fiquei 1 ano e pouco lá em Curitiba e voltei para Porto Alegre. E continuei sempre bebendo. Participava de festas, de tudo, trabalhava, tudo normal. Muitas vezes eu ia trabalhar meio bebum já, não conseguia nem... Porque a bebida, ela tira a memória, né? Então, muitas vezes eu ia trabalhar assim com ressaca. Era terrível, era terrível. Ah, eu me apaixonei pelo uísque. Uísque, vodka, caipirinha com vodka, com cachaça, bebida destilada. Vinho, então, era a minha paixão. Os amigos que eu tinha era tudo de festa, tudo de churrascada, tudo para beber mais e mais. Depois das festas, todos os dias daí. Eu comecei a sentir que eu me sentia mal quando eu não bebia. A bebida fazia me sentir tranquila, calma. Era totalmente diferente sem a bebida. Sem a bebida eu me sentia mal-humorada. Eu levantava já, a primeira coisa, antes do café, a primeira coisa que eu pensava era a bebida. Mais tarde, Maria de Fátima vai morar com um companheiro que também bebia. Uma sede de buscar saída para aquilo, né? E o meu companheiro na época também tomava cerveja e aquilo, claro, ficava melhor ainda, né? Os dois juntos. Tinha épocas que eu deitava de manhã, no outro dia nem sabia onde é que eu estava. Eu não sabia, sabe que dia é hoje? Sabe que é segunda, sábado, domingo? O meu companheiro, muitas vezes, eu acordava no dia, eu dizia bom dia, e ele com aquela cara brava, eu digo, mas depois, na metade do dia, ele dizia, sim, mas tu me disse um monte de coisa ontem, agora tu tá me dando bom dia. Eu nem me lembrava. Eu pegava o trem Zurb, na época, e atravessava Porto Alegre, ia lá na Borges de Medeiros, quem mora em Porto Alegre conhece, atravessava a cidade para ir lá no bar encontrar o meu companheiro na época para tomar cerveja com ele. E muitas vezes eu passava no trem Zurb, porque eu morava lá em Porto Alegre, o trem Zurb passava assim, a minha casa era assim. Eu via o meu filho jogando bola lá e dizia, meu Deus, não, olha só, meu Deus, cuida dele que eu já venho, eu só vou tomar uma cervejinha. Meu guri, o meu filho, passou a infância dele vendo isso. Começou mesmo a cair a ficha, vamos dizer assim, quando eu tinha uns 12 anos, entre 10 e 12 anos, que eu comecei a frequentar algumas jantas que eles tinham na empresa onde meu padrasto trabalhava. E ali eu comecei a ver algumas coisas que começou a me incomodar. Eu me lembro que uma vez até eu estava cansado, com sono, porque eu era piá, e fui dormir no carro. E eu me lembro que eles entraram no carro, os dois alcoolizados, e ele começou a espancar ela dentro do carro. Isso aí ficou muito marcado. Na verdade, os dois bebiam, né? Só que a mãe, ela começou a se afogar mais, né? Começou a beber, assim, de beber no bico. Beber vodka, sabe, bebida destilada, bebida forte, esconder atrás da cortina da sala. Essas coisas eu comecei a notar, assim, que ela estava realmente... Quase sempre ela estava bêbada. Tudo era motivo para ela beber, né? Qualquer coisa era motivo para ela beber, eu acho que como fuga, né? Dentro do que ela estava passando, até com o meu padrasto. E dentro disso eu comecei também a criar problema, né? Me envolvi com drogas, com crack, com cocaína, com festa. Meu filho teve uma vida assim totalmente destruída. Era eu, ele e o meu companheiro, no caso, na época. Eu fugia de casa, eu brigava com meu companheiro na época, ele viu agressões. Teve uma infância terrível por causa do alcoolismo. E os vizinhos diziam, ô dona Fátima, o Fábio tá aí, pai, a senhora cuida porque ele tá com mais amizades. E aí eu comecei a crescer totalmente desregrado também, fora, entendeu, de uma família estruturada. Depois eu fugi de casa, eu saí de casa. E a minha relação com ela ficou, eu só procurava ela para pedir dinheiro, porque eu ficava muito na rua.
Me perdi total. E sumia de casa na época por causa da droga, e o meu companheiro ele não aceitava aquilo, e como eu não tinha noção de como fazer, então era brigas tremendas. Eu pegava minhas coisas, sumia, eu e meu guri, sumia, pegava as roupas, viajava, ia para casa das pessoas, voltava. Foi terrível. E como mãe, quando ela não estava bêbada, estava sã, como mãe ela tentava me educar, vamos dizer assim, e eu entendia que ela não tinha moral para me educar. Não tinha moral para falar o que ela falava para mim. Dentro até dessa retirada que eu tive de casa, mesmo assim, aqui dentro doía, né? Eu via minha mãe daqui. Era complicado. Era complicado. De ver ela daquele jeito era complicado. E eu não tinha o que fazer, então fugi por causa disso. Morei na rua, morei com amigos, dormi na rodoviária de Porto Alegre e roubei, entendeu? Roubava em supermercado, depois comecei a roubar coisas maiores e me envolvi, fui preso. Fui pra FEBEM na época, que hoje não tem mais. Depois de maior fui pro presídio também. Daí descambou, né? A vida virou um caos. Foi uma vida totalmente destruída. Não tinha paz, não tinha sossego. Minha vida era dívidas, nome sujo no SPC. E muitas vezes eu fazia contas em bares. Fátima também busca ajuda em centros espíritas e casas de umbanda, mas nada resolve a situação. Daí que eu conheci o espiritismo no serviço, que me disseram, olha, tem pessoas que estão indo no espiritismo porque estão se dando bem, estão deixando o alcoolismo. E eu me fui para lá, do espiritismo, e cada vez pior. Saía de lá bem, tranquila, chegava em casa, era aquilo. Cada vez eu bebia mais. Eu estava envolvida total com o espiritismo. A minha sede, eu tinha vontade, era espiritismo, era se te dissesse, olha, tem um centro de umbanda lá, tu vai lá para fazer um trabalho porque tu vai curar, tu faz isso, enterra não sei o que tu vai... Tudo que podia fazer, eu tentava fazer. A minha mãe era umbandista, então eu estava sempre envolvida com a minha mãe também, que na época também ela era da Umbanda. A bebida trouxe transtornos e desequilíbrios em todas as áreas da vida de Fátima. Muitas vezes, desesperada, ela sentiu o desejo de roubar pequenos objetos e produtos nos supermercados. Quantas vezes eu estava na fila do caixa, assim, eu dava a volta, daqui a pouco vinha, batia no meu ombro, assim, era o segurança do supermercado. A senhora faz, se a senhora não quiser ir para a delegacia, a senhora devolve. Eu não tirei nada. De escândalo, eu fazia escândalo no mercado. Daí me levava lá para uma sala e tiravam tudo, aquelas coisas, tudo que eu tinha. Totalmente desequilibrada, imagina, eu estava fora de foco, como dizem. O que ocorreu na vida de Maria de Fátima por um período é chamado de cleptomania. Trata-se de um distúrbio mental que, segundo os médicos, precisa de tratamento. Uma compulsão de roubar diferencia-se do roubo intencional, no qual as pessoas fazem em geral por falta de caráter e às vezes por necessidade. A psicóloga e terapeuta familiar Maria Helena Brito Iso explica que há uma grande diferença entre aquela pessoa que rouba por falta de caráter e se apropria do dinheiro alheio para afortunar-se daquela que é cleptomaníaca. É evidente que o homem que obteve sua riqueza no roubo é ladrão. Ele não é cleptomaníaco. Ele se apoderou do que pertence aos outros ou ao governo, patrimônio dos cidadãos, que pagam impostos através de manobras como comissões ilícitas ou desvio de verbas, por exemplo. Segundo a terapeuta, o cleptomaníaco é incontrolável como o guloso, o mentiroso, o neurótico, o alcoólatra ou o drogado. Ela explica que essas pessoas repetem o mesmo comportamento mecanicamente, por imposição de seu inconsciente sem conseguir controlar. Diferentemente dos ladrões, eles muitas vezes não querem roubar e não admitem o roubo. Para a psicóloga, a causa das neuroses e dos problemas do comportamento se origina na infância e em nossa carga genética. Algumas pessoas filtram situações de medo, carência, solidão, angústia, abandono, desespero e saem delas inteiras e de bem com a vida. Já outras pessoas não conseguem filtrar situações penosas e as armazenam. O tratamento da cleptomania busca esses episódios e situações não resolvidos e ajuda a pessoa a filtrá-los. É a forma de curar esse distúrbio. A pessoa precisa buscar lá atrás, na sua infância e na sua família, os estímulos que ela não resolveu adequadamente. E com isso, ela passa a entender o seu próprio comportamento, tornando-se capaz de mudá-lo. Mas para Maria de Fátima, a compulsão por roubar não precisou de tratamento médico. Mesmo perdida no alcoolismo e em situações que vieram juntamente com o vício, já haviam pessoas que, mesmo sem ela saber, estavam intercedendo pela salvação dela.
Virgínia era vizinha de Fátima na época e acompanhava de perto a situação que ela estava passando. Como já conhecia a palavra de Jesus, passou a orar e a interceder por Fátima naquele momento. Ela não gostava de falar com as pessoas, então a gente sempre procurava falar com ela da melhor forma, né, do que a gente aprendeu da palavra do Senhor, né? E ela sair para a rua, né, com a sacola cheia de garrafa e coisa, né? A gente ficava intercedendo, nós ia para o nosso quarto, nós começávamos, ia para o joelho, orava e crendo. Vamos orar e jejuar. E o que a gente aprendeu, orar e jejuar era o poder que libertava os que estavam enfermos, os que estavam doentes, os que estavam nas drogas, né? A gente aprendeu assim, né? Então a gente creu que a Fátima, não só ela e a família dela ia ser resgatado, né? Às vezes ela não abria o portão, né? A gente voltava para casa, era eu e minha filha, né? A gente orava por ela, né? Intercedia por ela e crendo sempre que Jesus Cristo ia fazer obra na vida dela, né? Ela via que eu estava sempre alcoolizada, porque ela sabia, eu dizia para ela que eu gostava de beber. Ah, não, a vida é... Mas vamos para a igreja, vamos conhecer o Senhor vai te... Começou a conversar, aquilo me irritava muito. Quando ela chegava na porta lá, me convidava, aquilo me irritava. Nós visitamos ela e ela começou a falar com a gente, né? Daí ela começou, e nós falávamos muito que Jesus podia salvar, podia curar, assim como ele tinha feito com nós, ia fazer com ela também. Daí ela começou a entender que o caminho que ela estava não ia ajudar ela a se sobressair. A Bíblia revela os perigos que o álcool pode trazer para a vida de uma pessoa. Em várias passagens, ela fala sobre a consequência da escravidão das bebidas alcoólicas. Veja o que o Senhor nos diz em Provérbios 21. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Jesus já tinha um lindo plano para resgatar Maria de Fátima da escuridão que ela estava vivendo. As orações da vizinha começaram a chegar até o coração dela e ela foi ficando muito cansada da vida que já levava há mais de 40 anos. No meio deste deserto, ela tentou buscar ajuda em outras denominações, mas não conseguiu ser liberta. Mas o poder de Deus começou a agir nos seus pensamentos e no seu coração. Certo dia, ela sentiu o desejo de assistir o programa Show da Fé. Veja como foram sendo desenroladas as páginas dos próximos capítulos desta história. Eu estava muito bem na minha sala, daí eu liguei a televisão assim, que eu já vinha de outra denominação, né? Que eu conheci o Senhor em outra denominação. Conheci o Senhor Jesus, mas eu não tava firme. A palavra não se abria para mim, sabe? Daí eu ligando a televisão, eu olhei aquele senhor assim, eu pensei, era o missionário Soares, mas eu não conhecia. Eu olhei para ele e digo, meu Deus, esse homem está falando da palavra. Olha, mas não sei, é diferente o que ele fala. E aquilo foi amor à primeira vista pelo Show da Fé. Pelo jeito que ele falava da palavra, aquilo, sabe, assim, me tocou no meu coração de uma maneira que eu digo, meu Deus, é isso que eu preciso. Quando é que tem esse programa? Daí eu esperei todo o programa, escondido do meu companheiro na época, esperei todo terminar, daí ele dizia os dias, né, que era, de todo dia eu comecei a ver. No segundo programa ele falou no patrocínio. E veio no coração, até a quantia que eu tinha que patrocinar. Eu digo, mas é isso que eu quero. E veio forte no coração, eu não sei como explicar. Já me inscrevi no mesmo dia, já liguei para o patrocinador. Eu voltei a morar com ela e com meu padrasto. Missionário ali, que ela começou realmente a mudar, né? A mudar, e foi Deus, com certeza foi Deus que transformou ela. E quando eu comecei a ouvir o Show da Fé, no primeiro dia aquilo já me sentia com uma coisa diferente. Deus já estava falando comigo ali. E daí que veio essa palavra que eu lhe disse, que eu não esqueci. 1 Coríntios 10:13, que ali diz que não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não dá mais do que a gente pode suportar, Ele dá o escape. Essa palavra marcou demais no meu coração. Os mandamentos de Jesus são sagrados e divinos. Fátima começa a entender os sinais de Deus na vida dela através do conhecimento da palavra. A palavra, em 1 Coríntios, nos ensina que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E a gente se alegrando junto, né? E ajudando ela, intercedendo por ela e falando para ela que
que Jesus era com ela e que ele tinha grandes bênçãos na vida dela. E fomos apoiando, né? Como a palavra dizia, que era para apoiar o irmão que estava caído, né? E o amor vence todas as coisas, né? Nós não podíamos olhar para ela do jeito que ela era, nós tínhamos que olhar para ela vendo que ela queria ser salva. Em 2003, logo que começa a assistir o Show da Fé, a palavra de Deus invade o coração de Maria de Fátima. A vontade de beber foi sendo amenizada e o vício foi perdendo força na vida dela. E nesse meio tempo, eu creio, em nome de Jesus agora, eu creio que Deus já estava me preparando. Porque eu comecei de uma maneira tão diferente, eu comecei a mudar tanto, eu comecei a sentir nojo de cigarro, já de cara já senti nojo. A cerveja já começou a me dar nojo, já começou cada vez que eu tomava a cerveja, começava a me dar dor na cabeça, dor de tudo. Jesus começa a limpar o coração de Fátima de todas as mágoas, dificuldades e tristezas que viveu. Com o coração mais aliviado e sendo lapidado por Cristo, ela começa a interceder pelo companheiro na época, que também bebia e hoje já é falecido. Botei ele na época também de patrocinador. Ele ficou muito assim, não sabia ainda, não tinha entendimento ainda, mas pela intercessão, que a mulher sabe edifica a casa, né? Pela intercessão, muitas vezes chegava na sala e ele via, mas tu tá vendo tudo isso desse homem de novo, aquela coisa toda. Passou, ele até acompanhava o Show da Fé, muitas vezes para mim não ver, eu chegava na cozinha, ele estava lá firme no Show da Fé. Deus recolheu ele faz um ano que ele está no céu. Pelos olhos da carne, parecia que não ia ter volta, né? Mas como a gente creu que Jesus Cristo era poderoso para salvar e resgatar, né? Assim como nós já tínhamos sido salvas, né? Eu e minha filha orávamos e dizia, assim como nós fomos salvas, ela vai ser também e a família dela também. Eu orava no banheiro, eu intercedia, eu orava embaixo do chuveiro, mas em tudo que é lugar que eu podia eu orava, eu estava sempre orando, sempre com a palavra. Dia após dia, Maria de Fátima começa a aprender a orar e a buscar na palavra do Senhor pela libertação dela. Me ajuda, me fala, me dá sabedoria. Eu falava com o Senhor assim, eu aprendi a orar através do Show da Fé. Eu não sabia orar. De conversar com o Senhor, que orar é uma conversa muito linda com o nosso Deus. Eu aprendi através do Show da Fé, através de determinar, eu não sabia, imagina. Aprendi com o missionário Soares, graças a Deus, a determinar. Já comecei a comprar livros, aquele como tomar posse da bênção, ligava para o Shopping do Povo, vinha, comecei a me inteirar. 6 meses depois que começou a assistir ao Show da Fé, acontece a libertação total do vício do álcool. Não levou meio ano depois que eu comecei a assistir o Show da Fé. Não levou meio ano, daí eu terminei total. Só de ouvir a palavra. Foi muito lindo, foi muito lindo. Através do Show da Fé da palavra eu comecei a me sentir melhor, mais calma, mais tranquila. Começou a preencher aquele vazio. Foi muito lindo, foi muito lindo. Comer normal, me alimentar melhor, dormia melhor, assistia o Show da Fé e aquilo de manhã começou a me dar fome de manhã. Foi incrível, assim, eu me sentia, ai, que vontade de fazer um cafezinho, eu comecei a sentir fome de manhã. E eu não me dei conta, quando eu me dei conta, eu digo, mas olha, e aquilo foi tão natural que eu comecei a ter uma vida normal. Em 2008, Maria de Fátima decide procurar uma igreja da graça para congregar e se firmar nos caminhos do Senhor Deus. Entender a palavra dele, entender mais ainda, porque eu estava congregando, faltava congregar, assim, para ouvir mais. Cheguei do Senhor, eu quero o Senhor, eu quero Ele conhecer. Eu quero me alimentar, assim, frequentar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Foi muito linda, fui muito bem recebida pelos obreiros, pelo pastor. Me sentei lá no cantinho, lá no final, por enquanto, assim. Só ia nos domingos. Por enquanto, eu só ia nos domingos de manhã. E fui sentando lá pro final, no segundo eu já fui indo. No fim, eu tenho aquela mania que a gente tem de pegar um lugarzinho pra gente. Lá na segunda fileirinha, lá bem na frente. Sentei lá e fiquei. Logo que começa a congregar, é tocada para patrocinar com mais fidelidade a obra do Senhor Deus. Patrocínio é uma bênção. Foi aumentando e Deus colocando no coração para me aumentar o patrocínio. Em primeiro lugar, o reino de Deus, como eu aprendi. Então o patrocínio é em primeiro lugar o reino de Deus, porque o dízimo e o patrocínio para mim é até hoje, tanto que no patrocínio está Maria de Fátima Ferreira de Souza, família, que vem no coração. Em 2 Coríntios, versículo 7, Deus nos revela em seus mandamentos o entendimento sobre o dízimo e as ofertas à obra do Senhor Deus.
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Antes do show da fé, eu via que ela ainda tinha algumas recaídas, assim, sabe? Mas depois que ela ingressou ali, que ela começou a frequentar, ela realmente mudou bastante. Ela transformou, né? Se transformou. E aí eu vi que realmente ela não estava mais bebendo, não estava nada. Foi só através da palavra, através de ela começar a frequentar a igreja. Ela sentiu mais sede ainda, mais fome, ela foi pro show da fé e foi lá, assistiu e viu que tinha a bênção de Deus na vida dela e ela começou a ir buscar e graças a Deus que hoje é essa mulher que a gente vê aí, né? Para mim, Deus já estava preparando o caminho. Porque Deus prepara, né? Os caminhos dele assim são lindos. Deus já estava preparando. Ele conhecia, ele sabia. Ela é onisciente, ele já sabia que aquela ali vai ser minha filha, aquela ali vai ser minha serva. No meu caso, eu acho que nesses casos, porque o diabo usa muitas pessoas, ele sabe a nossa fraqueza. E a minha fraqueza o que era? Era o álcool. E Jesus, só Jesus, não tem, só a palavra de Jesus, só ele. Eu creio que era treva mesmo, sabe? No meio da família, principalmente na vida dela, né? Depois que ela foi para a Igreja da Graça, que ela começou a aplicar mesmo, entendeu? O que estava na Bíblia. E aí ela começou realmente a vir para cima de mim. E aquilo ali me impactou, porque ela estava totalmente diferente. Ela já não era mais a mesma mulher. Ela falava diferente, ela agia diferente, ela era uma mulher diferente. E aquilo ali me impactou, me tocou demais. Eu disse, meu Deus, o que houve com ela? Mudou tudo, mudou. Agora eu tenho paz para falar com as pessoas, eu tenho a presença de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como eu sempre disse. É maravilhoso a companhia que eu tenho dele, o amor dele é muito lindo. Não tem Deus sabe que eu não tenho palavras para expressar como é bom, como é lindo participar dessa obra, como é lindo estar nos caminhos do Senhor. Totalmente liberta, a busca dela é ganhar vidas, ganhar as almas. Mais ela anda, mais ela quer andar. Andar com Jesus e ajudar a salvar as pessoas, né? Foi muito lindo o que Deus fez na minha vida. Eu não fiquei com sequela nenhuma. Porque pelo jeito que eu bebia, que eu não comia o dia inteiro, pelo jeito que eu bebia era para me ter sequela. Fígado, estômago. Só quem pode fazer isso só pode ser o sobrenatural de Deus. Eu sou uma vitoriosa, eu sou mais do que vencedora. Deus sabe disso. E hoje eu glorifico ao Senhor de todas as maneiras, glorifico esse ministério lindo, porque é um ministério muito lindo, Igreja Internacional da Graça de Deus. Jesus transformou a vida dela, sem sombra de dúvida. Não tem como acreditar para outra coisa se não fosse Jesus na vida dela. Ela é meu referencial, meu porto seguro, minha mãe. Ela é meu porto seguro. Quando eu estou nas minhas lutas também, às vezes eu preciso de um lugar de descanso ali para mim poder ter uma palavra, sabe, de conforto, alguma coisa, uma palavra sábia. Eu procuro ela. Jesus, ele é poderoso para nos salvar. É o único caminho da salvação, é Cristo Jesus. Quando nós buscar verdadeiramente e entregar nosso coração para Ele, as outras coisas todas Ele acrescentará. E hoje, depois de tantas bênçãos e comprovações da presença poderosa do Senhor Deus na vida de Maria de Fátima, ela só tem motivos para louvar e glorificar os propósitos que foram reservados para a vida dela. Ele me amou de uma maneira tanto que eu sempre digo que Deus me resgatou, Ele me tirou lá do Egito. Eu estava no Egito, no fundo do abismo. Eu estava assim, como se as pessoas podiam pisar por cima de mim, que eu não estava nem dando bola. A caminhada é diária, né? A gente está, como ele diz, a obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar. E eu sei que ele está me aperfeiçoando. Jesus, para mim, é o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Não tem amigo como Jesus. Hoje você viu a história de Maria de Fátima. Ela atravessou um abismo solitário até chegar ao encontro do Pai. A fé, a confiança nas promessas de Deus e o pensamento firme a fizeram prosseguir. Hoje, ela vive livre do álcool e de toda a vida de fraquezas que experimentou. Atualmente, é obreira da Igreja da Graça na cidade de Gravataí e testemunha para outras pessoas a história de vida até chegar ao encontro do Senhor Deus. Se você passa pela mesma situação que a nossa irmã em Cristo passou, olha o que Deus fala no Salmo 18, no versículo 19. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Essa é a mais pura verdade.
Jesus veio para que você seja liberto de todo o mal e do pecado. Entregue agora a sua vida a Jesus e tenha plena certeza que você passará a andar com alguém que te ama imensamente e quer o melhor para a sua vida. Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus.